Crianças, nós vamos começar agora a nossa aula de português. Por favor, abra o livro na página 89. Vamos lá. O título de hoje é Acentuação gráfica, palavras proparoxítonas e paroxítonas também. Vamos lá. Você deve se lembrar de que em língua portuguesa há palavras que recebem acento gráfico para marcar a entonação da pronúncia. E existem convenções ortográficas que devem ser seguidas para saber quais palavras devem ser acentuadas. Para seguir com os estudos, é importante saber que as palavras paroxítonas, ou seja, aquelas que apresentam a penúltima sílaba tônica, são as que existem em maior quantidade em nosso idioma, seguidas das oxítonas, que são as palavras com a última sílaba tônica. As proparoxítonas, palavras com a antepenúltima sílaba tônica, são as menos numerosas. Considerando essas informações, mais o conhecimento adquirido ao longo do ano, faça as atividades e siga aprendendo. Número 7. Releia as frases a seguir, extraídas do infográfico apresentado na seção Ponto de Partida, e preste atenção às palavras destacadas. Depois, faça o que se pede. Então, eu tenho 3 frases aí. Vamos prestar atenção e ler direitinho. Ingira líquidos constantemente para evitar a desidratação. Segunda frase. Para se proteger do sol, cubra-se com roupas apropriadas. Utilize chapéu ou boné e óculos escuros. Terceira. Lave as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, principalmente antes de ingerir alimentos, após utilizar transportes públicos, visitar mercados ou locais com grande fluxo de pessoas. Então, eu tenho aí, nessas 3 frases, 4 palavrinhas em destaque. Líquidos, óculos, várias e públicos, tá? Todas essas palavrinhas têm uma coisa em comum, tá? Letrinha A. Separe as sílabas dessas palavras, das palavras que foram destacadas aí no quadro, e depois identifique e circule a sílaba tônica delas. Então, vocês vão separar as sílabas dessas 5 palavrinhas, circular a sílaba tônica e classificar essas palavrinhas, tá bom? Em paroxítona, proparoxítona ou oxítona. É isso que vocês vão fazer aí. Letrinha B. Considerando o acento gráfico e a sílaba tônica, o que essas palavras têm em comum? O que essas palavras têm de semelhante, tá bom? Página 90, vamos lá. Número 8. Leia em voz alta as palavras do quadro a seguir. Então, eu tenho aí algumas palavrinhas dentro desse quadro, vocês vão ler em voz alta para que vocês ouçam o som de cada uma dessas palavrinhas. Lembrando que a leitura tem que ser feita de maneira correta, dando ênfase aos acentos, senão as atividades não vão ser feitas de maneira adequada, tá bom? Letrinha A. Identifique e depois circule com lápis vermelho as sílabas tônicas das palavras do quadro. Então, vocês vão encontrar aí e circular todas as sílabas tônicas dessas palavrinhas do quadro aí. Letrinha B. O que podemos observar em relação à acentuação gráfica dessas palavras? O que elas têm em comum? O que os acentos dessas palavras aí, o local que eles estão, têm em comum? É isso que vocês têm que responder, desculpem, aí na letrinha B. Número 9. Procure em jornais e em revistas 10 palavras proparoxítonas. Recorte-as e colhe-as em seu caderno. Depois, reescreva as palavras na tabela a seguir. Separe-as em sílabas e indique a sílaba tônica. Aqui não é para classificar, tá bom? Vocês vão achar as palavras, escrever as palavras aqui, separar as sílabas e indicar a sílaba tônica aqui, tá bom? Por exemplo, a palavra nuvem. Eu vou escrever aqui e vou separar. Nu, tracinho, vem. Qual é a sílaba tônica da palavra nuvem? É nu. Então, eu vou escrever aqui nu. Vocês vão fazer isso com as 10 palavrinhas que vocês encontrarem, tá bom?
Próxima página, página 91, atividade 10. Com base no que você viu nas 3 atividades anteriores, complete a frase a seguir sobre a regra de acentuação das palavras proparoxítonas. Acentuam-se algumas, todas ou nenhuma palavra proparoxítona. Qual dessas palavrinhas vocês vão usar aí? Todas as palavras? Algumas palavras? Ou nenhuma das palavras? Essas 3 palavrinhas, uma dessas 3 que vocês vão encaixar aqui, tá bom? Tem uma curiosidade aí no Você Sabia, que vocês leiam, por favor, porque é importante não só ler, como guardar para a vida de vocês, tá bom? Quadrinho roxo. A regra de acentuação das palavras proparoxítonas é considerada a mais simples e fácil de memorizar, pois todas essas palavras são acentuadas. Então, todas as palavrinhas proparoxítonas levam acento. Todas, sem exceção, tá bom? 11. Leia as palavras do quadro a seguir e faça as atividades propostas. Então, eu tenho um quadro aqui cheio de palavrinhas e 3 perguntas para que vocês respondam. Letrinha A. Copie do quadro apenas as palavras que são paroxítonas. B. O que as palavras que você copiou têm em comum? E C. Observe a última sílaba das palavras que você copiou. Você consegue perceber alguma relação entre elas? Então, das palavrinhas que você copiou, observando a última sílaba, tem alguma coisa em comum? Lembrando, crianças, que palavras paroxítonas são aquelas que apresentam a penúltima sílaba tônica, tá bom? Bom, por hoje é só, crianças. Qualquer dúvida vocês já sabem, é só me chamar. Um beijo!